Romanos capítulo 9, quem já está sentindo a presença de Deus aí? Quem ama a notícia boa de que nós somos filhos de Deus? Romanos capítulo 9, a partir do 25. O apóstolo Paulo escreveu carta aos Romanos, e ele é nascido, judeu, cidadão de Roma, e ele começa as suas cartas, a primeira que vem na Bíblia, Romanos, é para um povo mais difícil talvez, que eram os romanos, os dominadores, o maior império do mundo na época, onde ele precisava explicar mais, porque eles não tinham relacionamento com as leis de Moisés, com a Torá, eles não tinham entendimento de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma explicação teológica muito clara, muito bem explicada. Vale a pena você conhecer toda a carta que Paulo escreve aos Romanos. Ele escreveu ali, explicou com detalhes a doutrina da salvação, a natureza da salvação pela graça que nós temos através da fé, não por obras. É linda a carta de Paulo aos Romanos, e aqui ele vai falar sobre salvação para um povo que não é judeu. E sabe de uma coisa? Eu e você também não somos judeus. Se fosse pela lei antiga, se fosse pelo momento antigo, nós não seríamos alcançados por essa palavra. Mas eu quero dizer a primeira coisa maravilhosa para você nessa noite: depois de Jesus, todos nós fomos alcançados pela graça, pela salvação. Nós fomos feitos filho de Deus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Ele nos alcançou. A graça, a salvação, a misericórdia, o amor, o sacrifício de Jesus nos alcançou. E Paulo começa a explicar aqui, como ele era um profundo conhecedor, um homem que era um poliglota, um homem que escrevia muito, tanto que ele é o maior doutrinador da igreja. Ele vai citando os profetas do Antigo Testamento. 25 de Romanos 9, como ele diz em Oséias. Esse ele, apesar de da nossa tradução estar na letra minúscula, esse ele aqui é Deus. Como Deus diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Quem é amado do Senhor, dá um glória a Deus. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Em algumas traduções diz: serão nomeados. Você é nomeado filho de Deus. Ele é pai de amor. 27, ele cita Isaías agora. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, preste atenção, embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Aqui ele começa a explicar a salvação. Foi estendido para todos, mas embora seja como a areia do mar, incontável. Aqui ele está lembrando de Abraão. Abraão, sai para contar estrelas. Se você puder contar as areias do mar, aí você vai saber a sua descendência. Então, muito embora esse seja o número de Israel, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Antes de sentar, levanta a sua mão e fala comigo: Jesus está voltando para buscar, bate no peito aí, para buscar a sua igreja, para buscar os filhos, para buscar os salvos. Então você pode se assentar, e depois que você se assentar, você pode dar a sua melhor salva de palmas para Jesus. Vamos tocar, tá? Pode tocar bastante, Essa carta de Paulo aos Romanos aqui, para explicar a salvação, muito linda e muito interessante, Porque vamos lembrar a pequena história de Israel sobre o tema da escolha.
Israel é a nação escolhida de Deus para mostrar quem Ele é, que Ele é poderoso, mais poderoso que os outros deuses dos outros povos, deuses feitos da cabeça do homem. Os povos adoravam o céu, adoravam a lua, adoravam figuras de animais, adoravam imaginações. Então Deus queria ensinar à humanidade quem Ele era e escolheu um povo para isso, para com esse relacionamento mostrar quem Ele era. Então ele vem desde Abraão, Isaac, Jacó, depois que ele fez um reset em Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão com mais de 100 anos, sua esposa com 90, estéril, não tinha filhos, e ele promete uma bênção de fertilidade, de paternidade para esse casal improvável. E eles são pais, Deus cumpre a promessa, e aí vem Isaac, casa com Rebeca, também um problema de esterilidade. De Rebeca vem os gêmeos, e aí de Jacó ele transforma Israel, vem as 12 tribos, aí José vai para o Egito, e lá eles ficam, prosperam, Deus é louvado, adorado, mas aí quando morre a geração que conhecia o Deus de Israel, eles começam então a escravizar, o povo fica 430 anos, para ser mais exato, escravo. Deus levanta um libertador, Moisés, tira o povo do Egito, né, da escravidão, e leva para a terra prometida. Você sabe, 40 anos peregrinando até que eles chegam à terra prometida. Deus começa a levantar sacerdotes, profetas, juízes, o povo pede um rei, Deus institui Saul, Davi, Salomão, e aí o reino se divide, o povo começa a se separar de Deus, o povo escolhido, o povo que Deus chamou. Tem um louvor que a gente declara: geração eleita, eis-me aqui, nação santa, sacerdócio real. Isso é uma palavra que Deus dá lá no Êxodo para o povo de Israel, e esse povo se afasta, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa dos maus costumes, começa a misturar com outros povos, fazer adoração a outros deuses, e Deus sempre chamando o povo de volta, Deus sempre mostrando que Ele não tem amor, Ele é amor. Deus não age com amor, Deus tudo que faz tem amor, porque Deus é Pai. Tem pai aqui hoje nessa noite? Semana passada nós comemoramos o dia do pai, dia dos pais. Pai ama o filho, a mãe ama o filho, a paternidade é uma bênção, e Deus ensinou isso através do seu relacionamento com o povo, sempre chamando de volta. Aí o povo pecou tanto que profetizou o exílio, foi para a Babilônia, 70 anos, traz de volta, reconstrói o templo, reconstrói o muro. Veja que através da história, Deus está fazendo de tudo para ter um relacionamento de pai com filho, até que não tinha mais jeito, e Deus precisou enviar o que Ele tinha de melhor, que eu gosto de dizer, que Deus mandou a bomba atômica do céu, que era Jesus. E aí vem João 3,16, aquela declaração linda: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem crente que crê em Jesus aqui nessa noite? Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Jesus é o nosso Salvador. Mas aí, muito embora Ele tenha prometido, né, chamou Abraão para contar estrelas, e diz que se Abraão fosse suficientemente bom para contar a areia do mar, ali ele saberia o número da sua descendência. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus não nos conta, Deus nos chama pelo nome. Não é uma coisa que Deus faz assim, sabe aquela fornada? Todo dia, 5:30 da manhã, sai uma fornada de pão quentinho lá na padaria, e a gente está no meio da fornada. Não, Deus não nos conta, Deus não conta números, Deus não fala com multidões, Ele chama pelo nome. Você não é um número para o Deus que você serve, você tem nome. Ele sabe o seu CPF, Ele conhece o seu endereço, Ele sabe os seus gostos, Ele sabe o que te faz chorar, Ele te ama do jeito que você é. Essa é a palavra de Deus para nós, Ele nos chama pelo nome. Por isso que quando Paulo está citando Oséias, ele está dizendo:
E se sucederá que no lugar que foi dito, vós não sois o meu povo, serão chamados filhos. Mais do que povo, é mais profundo do que povo. Começa ele escolhendo o povo, mas na verdade ele não quer falar com a multidão, ele quer falar individualmente com cada um. Por isso que quando Paulo cita Isaías, e eu pedi para você prestar atenção, ele fala: muito embora o povo seja como a areia do mar, apenas o remanescente. Diga comigo, o remanescente. Remanescente é você que está na presença de Deus para ter um relacionamento. Remanescente é você que hoje conquista o direito de ser chamado filho de Deus. Remanescente é aquele que não desiste, aquele que não para, aquele que vai até o fim. O remanescente é aquele que é chamado como povo, mas é aquele que se coloca como filho. Você é alvo do amor de Deus, chamado como filho. Quem é filho de Deus, dá um glória a Deus aí. Então ele está ensinando isso. Um Deus que não vê números, mas que olha para as pessoas individualmente. Por isso que ele nos ama tanto. Ele não chamou como um rebanho anônimo, mas pessoas que ele conhece. Deus te conhece. Pode ser assustador também. Se for assustador, pelo menos você está ouvindo a palavra na presença de Deus, e a palavra traz conserto. Então, para o bem ou para o mal, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te conhece. Então Paulo está ensinando aqui o conceito de salvação, de que a salvação ela é individual, ela não é uma tradição, a salvação não é coletiva, a salvação não é uma religião, a salvação não é a placa da igreja, a salvação nem mesmo para o povo de Israel, que fala Abraão, Isaac e Jacó, gostam dos patriarcas. A salvação não é a descendência, a salvação é a experiência pessoal. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. A salvação é um chamado pessoal. Você é salvo porque Deus te ama individualmente, porque Ele te conhece pelo seu nome. Então Deus não nos conta como a multidão, Deus nos chama pelo nosso nome individualmente. Isaías fala, capítulo 43, eu te chamo pelo nome, tu és meu, eu te conheço. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou até muita oposição, porque os judeus se gabavam, né? Os judeus, eles se gabavam porque é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus da nação escolhida. Então eles institucionalizaram a salvação, e aí ele quer mostrar que não são essas coisas, não é a carne, não é a descendência, não é nada humano, não é nada nosso que garante salvação, mas é o chamado de Deus. Assim hoje também, isso lá na época de Paulo, isso lá na época de Abraão, isso lá na época de Noé, que ele queria todo mundo na arca, e ele deixa Noé construindo 120 anos e pregando a palavra. Se alguém quisesse ter entrado na arca, teria, e se alguns dos seus filhos não quisessem ter entrado, não teria. Todo momento bíblico, toda a história de Deus, Ele está falando para nós, e hoje Ele também está falando. Nós não somos salvos por pertencer a uma coisa que é humana, uma denominação, uma família. Nós não somos de uma tradição de salvação, nós somos chamados individualmente por Jesus. Diga comigo, individualmente. Então, se é individualmente, cada um de nós precisa individualmente dar a sua resposta, trazer o seu sim para a salvação. Dentro da mesma família é possível um estar salvo, o outro não. A Bíblia fala o seguinte: estarão dois trabalhando na fazenda, um será levado, o outro deixado. Estarão duas mulheres no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Não é porque o seu cônjuge é salvo que você também é. Não é porque os seus filhos são salvos, estão te trazendo para a igreja, que você também é. Não é porque um dia você recebeu um milagre, uma bênção, você foi curado, que isso traz para você salvação. A salvação é algo espiritual, individual. Eu tenho uma história de vida, de ministério, que eu amo repetir, e tadinho de vocês ouvem direto, até porque a idade está chegando e a gente fica repetitivo.
Mas eu sou a 4ª geração de pregadores da minha família, a 3ª só na quadrangular. Meu bisavô Orlando, na década de 30, pregava quando não tinha quadrangular. Quadrangular é de 51, ele pregava na década de 30. Depois eles faleceram muito novos, de uma doença que nem existe mais. Meu avô vivendo na casa dos tios, de um lado para cá e para lá, cuidou dos irmãos mais novinhos, se afastou da presença de Deus. Mas depois, na juventude, quando ele conheceu a pastora Helenice, nada de pastora na época, ainda beata, formada em convento, colégio interno, ele sente saudade da presença de Deus. Veja isso. Nós precisamos individualmente amar a presença de Deus. E aí ele volta para a igreja e começa a trabalhar o coraçãozinho da vovó, que na época não era vovó, né? A sua recém-casada esposa. E assim eles conhecem Jesus, ela recebe o Espírito Santo e eles estão na igreja do Evangelho Quadrangular. Em 58 ele sai para o ministério, aqui no interior de São Paulo. Depois ele vai para o interior de Goiás. Uma filha nasceu aqui, outra filha nasceu lá em Goiás. Aí meu pai, que não é filho dele, é genro, nascido lá em Santa Catarina, numa família que não é de crentes, não era de crentes. Hoje até os meus tios são pastores, diáconos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí meu pai passa um dia na frente da Cruzada Nacional de Evangelização, a Tenda, e chamavam de Cruzada, a Tenda dos Milagres. Aí ele viu lá a música, gostou da bateria, viu lá os jovens, entrou, se enturmou, era bom músico, tornou líder de jovens. E um dia ele já professor, ele já era diretor de escola municipal, pública, Deus o chamou para o ministério. Ele sai lá do frio de Santa Catarina e vem para o calor do interior do Rio de Janeiro. Foi assim que ele conheceu a minha mãe, foi pastor auxiliar do meu avô. Eles se casaram, moraram em 8 estados do Brasil, abrindo igrejas ou continuando igrejas que outros pastores abriram. E aí nasce um filho no Rio Grande do Sul e o outro filho na Bahia, que vocês sabem que sou eu, porque dá para ver que eu sou moreno baiano, falo arrastado, né? Nascido lá na Bahia, e a gente vem para Jaú ainda pequeno, poucos anos atrás. Um dia, com toda essa história, eu não tinha nem CPF na época, era adolescente, mas o meu CPF, o meu RG, o meu tipo sanguíneo, os meus pensamentos, o meu coração, eu precisei decidir que eu aceitava o chamado de salvação. Não é porque o tataravô, não é porque o avô, não é porque o pai, não é porque a avó, não é porque a mãe, não é porque a família, não foi Abraão. É isso que Paulo está falando aqui. Muito embora Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele, nós precisamos individualmente escolher crer. Nós precisamos pessoalmente decidir nos entregar. Do outro lado, se eu errar, você me ajuda. Tinha lá a dona Antônia, aqui no interior do estado de São Paulo. Ela costumava ir no centro e descia sobre a vida dela lá muitos demônios. Era tão pesado, era tão difícil, que o pessoal do centro de macumba pediu para ela se retirar. Aí o que ela fez? Foi para a igreja, conheceu Jesus? Não, ela abriu um centro de macumba na casa dela. Vindo dessa família, uma menina chamada Lourdes, a mais velha das suas irmãs, disse que era tão pesado, era tão forte o que acontecia, que ela se escondia dentro dos armários e chamava as irmãzinhas mais novas que já tinha, para elas não verem e para a mãe possessa não achar as meninas em casa. Mas um dia Deus levantou um missionário que
estava morando ali na região, na cidade de Araras, e começou a pregar, e começou a falar sobre libertação, e começou a falar do amor de Deus, e alcançou aquela família. Até tem uma frase que eu gosto, uma bênção que eu gosto de liberar: se você não tem a mesma sorte que eu, de vir de uma família de crentes, de vir uma família de salvos, de uma família que ama Jesus, deixa eu te abençoar com essa palavra. Uma família de salvos vai vir a partir de você. Se você não é o primeiro que conhece Jesus, se você é o primeiro que conhece Jesus, uma família de crente, uma família abençoada, uma família que ama Jesus, vai vir a partir de você. Levanta a sua mão bem alto e diga: a partir de mim, só bênção, a partir de mim, a presença de Deus. O que Paulo estava falando aqui, Judá era como a areia do mar, mas é o remanescente, é aquele que escolhe. Do outro lado nasce um homem numa família, lá numa outra cidade, também fora do evangelho, não tinha pais pastores, não tinha descendência de crente, mas um dia ele se converte, começa a amar Jesus, conhece a Lourdes. Hoje a gente eu estou falando do Lourdes, me sinto estranho demais, porque eles são os meus pastores, pastor Toninho, pastora Lourdes. Não sei porque chama pastor Toninho, porque tem quase 2 metros de altura, mas carinhosamente a gente chama pastor Toninho, abrindo igreja, abrindo obras, pregando. De repente nasce uma filha, nasce a outra filha, mas nem isso, toda a história de libertação, de conversão, de convergência na presença de Deus, nem isso garante o que os filhos vão ser. Então, quando eu prego essa palavra e vejo em Paulo ensinando isso para os romanos, eu vejo a história da minha vida, da vida da pastora Bruna, porque hoje é pastor daqui, pastora de lá. Ontem a Bruna estava pregando a 2.100 e tantas mulheres, coisa mais linda do mundo. Hoje a gente olha para o resultado final e parece que é fácil, ou parece que já nasceu assim, parece que já é predestinado, mas muitas pessoas escolhem não remanescer, não continuar, escolhem não querer. Tem uma história por trás do chamado. Por isso que a Bíblia fala, Mateus 22, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe qual é a diferença entre o chamado e a escolha? A resposta. Diga comigo: resposta. O que faz um povo deixar de ser como a areia do mar para ser remanescente, o que faz alguém deixar de ser apenas chamado para ser escolhido, é a resposta. E o que eu quero te perguntar nessa noite: qual é a sua resposta para o chamado de Deus? O fato de você estar aqui nessa noite, alguém te convidou, alguém te trouxe, você viu na internet, é gostoso o ambiente do louvor, a banda é maravilhosa, os diáconos, a recepção é linda, a gente sente acolhido, as crianças estão tudo com camisa de time, gente. Olha que igreja mais gostosa do mundo, as crianças estão rindo, estão brincando lá. O fato de você estar aqui, e não importa qual foi a estratégia que nós como líderes usamos para te chamar para cá, nós somos apenas um instrumento. O próprio Deus está te chamando para a salvação. Deus está te chamando para ser filho, não apenas criatura. O fato de você estar aqui é porque Deus te chamou, mas agora nós temos uma resposta. É a nossa resposta, é a minha resposta. Eu respondo o chamado de Deus. Obediência é uma resposta, fidelidade é uma resposta, a coragem talvez de quebrar um ciclo, de uma tradição familiar, de um medo, de um trauma, de uma tristeza, de uma dor, é uma resposta. A coragem é uma resposta. A indiferença também é uma resposta. Você pode responder não, eu posso responder não. O não também é uma resposta. E não fica sem resposta, tudo tem resposta. O não, a ausência, o silêncio também é uma resposta. E qual é a nossa resposta? É isso que nós precisamos entender. Não importa se, como as areias do mar, esse versículo mexeu muito comigo. Muito embora ele, citando Isaías, né? Isaías fala lá no seu livro,
muito embora Israel seja como as areias do mar, apenas o remanescente, apenas aquele que responde. Sabe qual é uma outra resposta? E eu amo falar sobre isso. O batismo. O batismo é uma resposta. O batismo é uma resposta pública para uma palavra espiritual. Por isso que João 3,16 fala: enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E aí nós aprendemos na palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, que aquele que crer e for batizado será salvo. Porque senão também a gente fica, eu creio, eu quero, eu venho no culto, eu canto os louvores, eu amo a pregação, eu fui abençoado, eu fui curado, a minha família tá bem, meu casamento foi restaurado, eu quero. A gente fica, né? Provérbios também fala que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dadá. E a gente fica igual sanguessuga, me dá danoninho, dá. Não tem uma música que era assim? Fica igual, me dá. A gente fica assim. Então a nossa resposta precisa ser não só espiritual, não pastor, mas aqui no meu coração, aqui no meu quietinho, aqui no secreto, eu já aceitei, eu já respondi. Mas a resposta traz um estilo de vida, a resposta traz atitudes. Porque o batismo não é só um rito, não é só algo religioso, o batismo é um marco, e a gente gosta de marco, a gente gosta de datas, a gente marca a data para um evento, marca a data para o casamento, marca a data para o culto, marca a data para qualquer coisa. Então o batismo é um marco de decisão, que nós declaramos que pertencemos a Cristo. Quando nós somos batizados, nós mostramos que entendemos o chamado, porque aquele que crer e for batizado, aquele que crer e responder ao chamado do batismo. Então nós aceitamos o amor de Deus num nível e que nós não temos medo, vergonha ou nada que nos impede de mostrar ao mundo que nós aceitamos Jesus, que nós declaramos que pertencemos a Cristo. Então quando nós somos batizados, nós mostramos esse entendimento de uma nova vida, de um amor que nós recebemos, e assim nós nos tornamos escolhidos. E deixa eu falar uma palavra para você, mesmo para os nossos queridos irmãos que ainda não são batizados, mesmo você na sua casa que não é batizado, eu tenho certeza que todos nós fomos chamados para ser escolhidos. Você foi escolhido para a salvação, você foi chamado para a salvação, mas é a resposta. E essa resposta é para o remanescente, ela é individual, é pessoal, é intransferível. Sabe quando alguém liga para você? Geralmente é o banco, e só você pode responder. Aí você fala: não, mas eu sou marido da Bruna, eu que vou ter que pagar mesmo, gente, você vai cair aqui. Não, só a Bruna pode responder. Você fala: não, eu chamo o Bruno. Não, mas a sua voz não é de Bruna. É pessoal, é intransferível. Ninguém pode fazer isso por você, ninguém pode se batizar no meu lugar, ninguém pode se decidir pela salvação no meu lugar. É pessoal. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo mostra que eu não sou mais contado como o mundo, eu não sou mais espiritualmente qualquer um na multidão, eu não sou mais as areias do mar, eu não sou mais como as estrelas do céu. Eu sou escolhido para ser filho, eu sou filho de Deus, eu me torno co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. E aí, quando nós respondemos, Deus também responde. Deus nos responde com eternidade. Diga comigo: eternidade. Tem muitas respostas, tem muitas bênçãos para esse tempo, tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina a viver neste tempo. Por isso também, abrindo um parênteses, tem muita gente que é salvo, mas não vive outros tipos de bênção porque não conhece a palavra, ou não segue, não aceita. É salvo, recebeu salvação, mas tem um monte de bênção que ele não está recebendo, porque não está vivendo preceito bíblico, princípio bíblico.
E tem muita gente que recebe bênção bíblica, bênção de cura, bênção de prosperidade. Tem muita gente rica por aí, tem muita gente que foi curada por aí, tem muita gente que tem uma família feliz por aí e não tem a bênção da eternidade, a bênção da salvação. São coisas diferentes, cada coisa é uma coisa. Tem muita coisa boa. Aí você olha, poxa, a gente olha nessas capas de revista, a gente olha esses Instagram da turma aí, tanta gente feliz, tanto sorriso bonito, e parece que comigo estou passando uma fase que é só lágrima, mas Jesus é o seu Salvador, você tem uma bênção de eternidade. Agora as outras bênçãos a Bíblia vai nos ensinando, por isso que tem quarta dos milagres, que a gente vai conhecendo as bênçãos bíblicas e vai orando e vai pedindo a Deus sobre nós, para conhecer a palavra, para saber quais são as promessas bíblicas de milagre. Então a promessa de salvação nos traz uma resposta do céu. A resposta do céu, a mais importante, é a eternidade. A Bíblia até diz assim, que se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Se a mão te faz pecar, corta a mão. Por quê? Porque mais vale entrar no reino do céu sem um olho, sem uma mão, do que ficar bonitinho aqui na terra e quando morrer não poder entrar no reino do céu. Essa é a bênção de salvação, e eu quero dizer para você, essa bênção está sendo liberada sobre a igreja, essa bênção está sendo derramada sobre nós, essa bênção está chamando a mim e a você, para que você seja salvo, para que você seja escolhido, para que você seja filho. Deus responde com eternidade, Deus responde com salvação, Deus responde nos fazendo especial, Deus responde nos fazendo ser escolhidos, Ele nos responde tirando a gente da massa, tirando a gente do meio da areia. Pode aplaudir bem forte. Nos tornando especiais. Quem quer ser especial para Deus, dá um glória a Deus aí. Mas se Deus não for especial para você, como você espera ser especial para Deus? Se Deus não for especial para você, a ponto de você entregar a sua vida para Ele, que via de mão única seria essa? De nós querermos tudo de Deus e não querer entregar nosso coração para Ele. A resposta de Deus é nos tornar filhos, a resposta de Deus é nos colocar dentro desse chamado, a resposta de Deus é nos fazer especiais. E aí Paulo vai, e eu vou terminar voltando em Paulo, porque eu viajei nas ideias, né? Mas aí Paulo vai ensinar isso aos romanos, o povo mais distante, o povo que para os judeus, os gentios, não seriam escolhidos, não seriam chamados para a salvação, não seriam merecedores. Paulo diz que o amor de Jesus é exatamente para alcançar aqueles que estavam esquecidos, rejeitados, aqueles que o homem diz que não merece, que não pode. Aos olhos humanos, aos olhos do mundo, a gente pode ser pecador demais, pode não merecer, pode não ter todas as qualidades que o mundo queria que nós tivéssemos. A pastora Bruna falou aqui domingo passado de ceia, pode não ser o mais adequado, mas se você abre o seu coração para Deus, Ele muda a sua identidade de pecador para salvo, de inadequado para adequado. Ele te faz digno, Ele te faz merecedor, mesmo não merecendo. É espiritual, a mudança só vem dEle, é dEle, por Ele, para Ele, tudo vem dEle, é Ele que faz, nós só respondemos com sim, e em Cristo nós recebemos nova identidade, nós escrevemos uma nova história, nós começamos de novo. Ele faz isso por nós. Mesmo estou na igreja, pastor, 3 décadas, estou na igreja há tantos anos, sou filho de crente, eu já me batizei, eu já fiz, eu já aceitei, mas eu não estou vivendo de acordo. Presta atenção, essa mensagem não é só para os nossos visitantes, não é só para os novos convertidos, essa mensagem é para crente, porque tem crente que está se colocando como a areia do mar lá, está no meio de todo mundo, faz o que todo mundo faz, vive como todo mundo vive, pensa como todo mundo pensa, age como todo mundo age. Aí chega, não, mas eu me batizei, como se o batismo fosse um amuleto da sorte. Não é.
Tá bom? Também existe uma coisa muito difícil, muito dura, chamada apostasia, quando nós nos afastamos da presença de Deus, depois de conhecer a presença de Deus, tá? Então, todo dia eu preciso dar uma resposta, todo dia eu preciso querer ser parte do povo escolhido, todo dia eu preciso querer que Deus seja um pai para mim, porque aí eu me coloco como um filho para Ele. Assim eu me coloco como dependente do amor, e aí muda o status, eu estou próximo de Deus de novo, eu sou perdoado por Deus de novo, muda a minha família, agora eu faço parte de uma família espiritual, uma família do céu, muda o meu futuro, de uma vida transformada, de uma eternidade com Deus, muda a nossa história, mas depende da minha resposta. Você pode colocar a mão direita no seu coração, e falar para você mesmo, falar, é a minha resposta, é o meu sim. Isso. Um dia eu precisei fazer, e todos os dias eu preciso fazer. Por isso que a gente não pode ficar olhando para o homem, porque tem muito pastor na internet, tem muito diácono na internet, tem muito líder de louvor, membro do grupo louvor, professor de criança, muito servo de Deus, que já viveu, né? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver enquanto estiver amado pela glória, a glória de Deus. De fato, a gente já não sabe viver em outro lugar, a gente troca os pés pelas mãos, a gente faz bobagem, o buraco de Deus é do tamanho do homem, a gente começa a procurar e nunca acha, a gente tenta se satisfazer e nunca encontra. Talvez você esteja sentindo isso, pastor, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, e nunca dá certo, nada me satisfaz, eu estou bem hoje, amanhã eu não estou. É a falta da presença de Deus, é falta de identidade como filho, é falta de paternidade celestial. Então todos os dias, todos os pastores, todos os crentes, todos os ministros, não importa quem seja, o maior conhecedor, o mais novo, nós precisamos responder o chamado, e a resposta tem que ser sim. Eu aceito Jesus, eu amo a salvação, eu amo a vontade de Deus, eu amo a palavra do Senhor, eu aceito, eu quero viver, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero crescer. Por isso que a vida com Deus é uma continuidade. É por isso que tem casais de 30 anos casados que faz casado para sempre. É por isso que tem jovens que estão aqui todos os meses ouvindo a palavra, depois do culto vai para a célula, porque todo dia nós somos bombardeados com as coisas que são do mundo, como foi o povo judeu. E aí, se a gente não cuidar, a gente vai afastando, como afastou o povo judeu. E aí vem Paulo, mas não vai ter mais Paulo, porque, como eu disse, a bomba atômica do céu já veio, já foi revelado, a cruz já salvou, o sangue já foi derramado, agora nós já sabemos o final, agora já foi pregado a quase todas as nações, o ide até os confins da terra já foi alcançado quase na sua plenitude. Então nós que conhecemos, nós precisamos ser o remanescente, nós precisamos ser aquele que aceita para nunca mais dizer que não quer. E tem filho de Deus aqui nessa noite? Você pode se colocar de pé no seu lugar, glorificando Jesus aí onde você estiver. O louvor pode subir aqui para me ajudar. Eu quero orar por você, quero orar por mim, eu quero orar pela sua fé, quero orar pela minha, eu quero orar pelo meu entendimento da palavra e pelo seu também. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas isso não é injustiça de Deus, Ele é justo, Ele é amor, isso depende da nossa resposta. Coloca a mão direita no seu coração. Se por acaso você está pensando aí com seus botões, que pena que o fulaninho não faltou na igreja hoje, que pena que tal pessoa não ouviu essa palavra, ai como eu queria que o meu pai, que o meu cônjuge, que o meu filho ouvisse essa palavra. Sabe, eu vou falar uma coisa para você, você não entendeu a palavra, essa palavra é para você. Se você está pensando em alguém que não é você, você não entendeu.
Jesus te chama pelo seu nome. Você foi escolhido para ser filho. É seu. É seu. Fala comigo, é meu. Ele é o meu Pai. É isso. Esse é o chamado do Evangelho. Essa é a beleza da salvação. É para mim. Pode ser para o outro também, mas depende dele. Mas no que depender de mim, eu aceito Jesus. Eu quero ser filho. Eu quero o Evangelho da salvação. Aleluia. Quem pode, com suas mãos no coração, né? Você está com a mão direita no seu coração, mas glorificar o nome de Jesus. Tem crente que é salvo aí pelo amor de Jesus. Tem alguém que aceita esse amor incondicional aí no seu lugar. Tem alguém que pode dizer: Jesus, mais uma vez, pela milésima vez, pela milionésima vez, eu digo sim para Jesus. Eu aceito o chamado, eu amo a palavra, eu sou filho de Deus. Aleluia.